Além da Euro, nós tivemos a Copa América esse junho e julho. Tinha falado como essa Copa América servia de torneio teste para a Copa do Mundo 2006, dando um gostinho pro Mundial. Mas acho que não foi tão bem o que sentimos. A Comembol devia ser proibida de organizar esses grandes torneios, porque o que esses caras fodem é brincadeira. Primeiro, o valor dos ingressos e das comidas nos estádios, preços absurdamente caros. Mesmo comparando com a Euro e até outros torneios esportivos dos Estados Unidos, a Comembol, a Copa América ainda se saía como o mais abusivo nos seus valores. Tipo, tomar no cu, por que eu teria que vender um rim pra assistir a porra do Equador e Jamaica na fase de grupos? Graças a isso, nós vimos a maior parte dos jogos não conseguindo atingir a capacidade máxima nos estádios. Mesmo nas partidas de seleções grandes, como o Brasil, não enchia por completo, porque é foda convencer a um mano torrar todo o seu dinheiro para ver o Brasil empatar 0 a 0 com a Costa Rica. Teve a questão do gramado, que foi de uma qualidade fraca, e não falo só da polêmica do tamanho, tem a questão do grande parte dos estádios lá são normalmente de grama sintética, eles tiveram que mudar para grama natural, mas isso foi feito de uma forma muito corrida e em cima da hora. E também teve a falta de segurança, com a torcida colombiana indo agredir familiares dos jogadores uruguaios, e obviamente toda a confusão lá da final, né? Tudo coisa que eu duvido que aconteça na Copa do Mundo mesmo, pelo simples fato que vai ser a FIFA organizando, e assim, a FIFA é uma droga, assim, mas eles dão mais valor pro produto que eles têm do que a Conmebol. Eles querem que a Copa do Mundo seja um torneio de prestígio, não essa palhaçada que a Conmebol faz. Um exemplo disso é a questão dos gramados, que estarão no tamanho normal e qualidade boa para a Copa do Mundo, que a FIFA não aceita qualquer coisa como a Conmebol faz, e a FIFA faz todas as exigências para que um estádio receba os jogos da Copa do Mundo. De qualquer maneira, o torneio em si foi legal de acompanhar. Deu pra ver o que esperar de alguns times para 2026. Não foi um torneio com tantas surpresas, ao meu ver. Minhas análises acho que se saíram até melhor aqui do que na Euro. Mas vamos olhar por grupo para ver o que aconteceu versus o que eu tinha analisado com calma. No grupo A, nada de grandes surpresas. Foi as mesmas posições que eu tinha previsto, mas o Chile foi até certo ponto uma decepção. Não fizeram um só gol nos seus 3 jogos. Claro, eles foram até prejudicados pela arbitragem contra o Canadá, outro padrão dessa Copa América, arbitragem ruim. Mas isso não é desculpa para os chilenos de não conseguirem acertar a rede uma única vez. O trabalho de Gareca será mais complicado do que vinha parecendo ser. Quem ficou com mais sossego em seu trabalho é o Jesse March, que teve um ótimo começo de trabalho com o Canadá, né? Já de cara levar esse time para a semifinal foi um bom feito, e já deu para ver uma boa melhoria no que era a principal fraqueza do Canadá, seu sistema defensivo. Longe de ser perfeito agora, mas eu senti mais segurança nessa zaga do que tinha antes. O irônico é que o que deveria ser o ponto forte do Canadá deixou a desejar, o seu ataque, ou mais especificamente sua eficiência. Isso não era um problema tão grande ano passado, mas esse ano tem se mostrado o grande desafio do Canadá, porque eles criam, fazem jogadas até espetaculares, mostrando os recursos bons que tem, quer dizer, um dos destaques deles na Copa foi o ponta Sheffield, mas na hora de fazer o toque final, de enfiar a bola na rede, esses caras fodem. Eu fiquei irritado especialmente com o David, o mano fez 2 gols, né, mas perdeu uns 30 outros, o cara tá sempre entre os que mais marcam lá na França, ele sabe jogar jogo de alto nível, mas agora não acerta o gol com o Canadá. Tinha vezes que ele ficava tomando a decisão de dar assistência quando devia finalizar. O cara é convocado por ser artilheiro e fica com isso de dar assistência. Porra, mano. Se não fosse esse desperdício de chances, quem sabe se eles não podiam causar uma zebra com a Argentina até. Falando na Argentina, além de comandar os cantos racistas de nossos irmãos hispânicos, eles foram meio que o esperado, né? Líderes do grupo, sem sofrimento demais, mas em parte pela incompetência dos seus oponentes que não aproveitaram o espaço que os argentinos davam para eles crescerem nas partidas. A Argentina realmente não foi um time de controle absoluto ao longo do torneio, mas eles sabiam ser eficientes e muito perigosos, e no final isso bastava. E o Peru, bem, o Peru não mostrou muita coisa, mas até foi um pouco melhor do que esperava, né? Porque saiu com 1 ponto, mas nem conseguiu fazer gol. Não tem um futuro muito animador os peruanos. O grupo B já foi mais diferente do que eu tinha previsto, mas nada fora das minhas análises, assim. Eu falei que esse era um grupo onde vi os 4 times com chances boas para se classificar, e vimos os 4 times sendo competitivos. A Jamaica foi meio decepcionante, sim, não conseguiu nenhum ponto, mas merecia ter saído com pelo menos um empate, né? Especialmente no jogo contra o México. Mostraram ter um bom futebol no segundo tempo dos seus 2 primeiros jogos, mas faltou mais eficiência para acertar o gol. Outro time que foi meio surpreendente, vamos dizer assim, foi a Venezuela, que ficou em primeiro com uma campanha 100%, mostrando o grande momento que a seleção se encontra. Ainda falta um pouco de técnica, ficou mais evidente isso nas quartas quando perderam para o Canadá, mas ainda assim é uma Venezuela muito competitiva. O México ele já é um time que me trazia dúvidas pela convocatória um pouco diferente do Lozano e seu momento meio ruim, mas nunca botei muita fé neles, né? Vinha de resultados fracos e o diferente da convocatória não era exatamente bom, ao meu ver. E no final o México não surpreendeu, foi até abaixo do esperado, né? Honestamente, eu não sei muito o que o México tem que fazer para melhorar. Não me parece uma questão de simples de mudança de técnico, que agora depois do torneio já não é mais o Lozano, é o experiente Javier Aguirre. Mas acho que o problema é mais fundo, o time em si não é dos mais interessantes e acho difícil esperar uma campanha grandiosa demais lá em 2026. Mas vamos ver se o Aguirre não me prova errado, né?
E o Equador, o favorito do grupo, foi no sufoco, mas conseguiu se classificar. Acabou se ferrando na estreia, né, com a expulsão do Valencia e tomando a virada da Venezuela, mas depois deu uma boa recuperada contra a Jamaica e se satisfez empatando com o México num jogo medíocre deles. O Equador só mostrou algo mais interessante mesmo no jogo contra a Argentina, onde foram eliminados nos pênaltis, mas talvez merecesse até a vitória. Não foi um torneio muito forte deles, mostrando em parte suas deficiências ofensivas, mas não sai de forma muito negativa, deu pra ver coisas boas do time. No grupo C tivemos a surpresa que estava já de olho há um tempo, né? O Panamá conseguiu tirar o segundo lugar dos Estados Unidos e ir para as quartas. Apesar de 2 desfalques importantes e mais outros que viriam aparecendo no torneio, os panamenses fizeram uma fase de grupo muito boa, né? Fizeram um jogo respeitável contra o Uruguai e fizeram um jogo muito bom contra os Estados Unidos, se aproveitando bem da expulsão do time OEA. E venceram bem da Bolívia, né? Foi meio decepcionante nas quartas, né, perdendo 5-0 contra a Colômbia. Eu não acho que mereciam terminar assim o torneio. Deu ainda pra ver as deficiências defensivas que eles têm, mas de qualquer maneira deu pra ver a solidez do trabalho do Thomas Christensen e que pode se imaginar melhorando nos próximos 2 anos. Já os Estados Unidos foram obviamente mal, né? Havia falado que corriam risco de ficar fora já na fase de grupos, mas ainda botava a fé que conseguiriam passar e não descartava a possibilidade de surpreenderem se as coisas se encaixassem. Mas não foi o que ocorreu. Berhalter novamente mostrou sua incompetência como técnico e os jogadores do time também não ajudaram muito, né? A puta expulsão infantil que o EA sofreu contra o Panamá, por agressão, mano. Mas acho que no final isso tudo foi bom para os estadunidenses, pois Berhalter foi finalmente demitido e agora eles podem ir atrás de algum técnico melhor que pode tirar mais proveito desse time aí que tem muita qualidade. Daí o Uruguai não me impressionou muito, né? Foi regular, foi o esperado até, mas nada muito incrível, exceto um jogo talvez contra a Bolívia. No mata-mata eu não achei os uruguaios lá tão grande coisa, assim, é um bom time, né? Mas não atendeu às expectativas de alguns que falaram que eles vinham para a Copa América jogando o melhor futebol, que sempre achei exagero. E a Bolívia foi o time que mais acertei em minhas previsões. Eu falei que era o pior time do torneio e foi exatamente isso no final. Os bolivianos fizeram a pior campanha de todos, os 16 times sendo o pior de todos. Daí o grupo D, grupo do Brasilzão. Eu não sei dizer se foi muito fora do que esperava. Bem, nas minhas previsões eu acabei dando crédito demais ao Brasil, colocando em primeiro do grupo por causa de saldo de gol, mas o torneio real mesmo, eles nem conseguiram vencer da Costa Rica. Foi uma performance fraca dos brasileiros, com decisões tolas do Dorival e a insistência dele naquele meio campo que não vinha dando certo me confundiu, né? Me confundiu. Eu não vejo problema dele ter começado a Copa com o Bruno Guimarães, Paquetá e João Gomes, mas ter insistido até o fim com esse meio como titular não fez sentido. Indo pro jogo das quartas com o Uruguai, ele devia ter dado chance pro Douglas Luiz ou Andrés Pereira como titular. Isso teria sido bastante pro Brasil passar de fase? Talvez não, mas teria sido uma tentativa de fazer algo diferente, né? Já é algo. Mas além do técnico, os jogadores também não ajudaram muito. Eu não estava errado em duvidar do psicológico desses caras, porque realmente é fraco. É só ver o capitão Danilo, né, perdendo tempo discutindo com o torcedor. Amigo, é torcedor, a opinião dos caras vale porra nenhuma. Deixa os caras xingarem e falarem merda e tu foca em jogar sério. A situação do Brasil para o futuro não é nada muito fácil. Mas para Costa Rica parece animador, né? Vieram com o time mais jovem da competição, uma renovação bem intensa e necessária depois do ciclo passado terem jogado boa parte com caras no fim de carreira. E no final deu certo, os costarriquenhos saíram com um empate contra o Brasil e uma vitória, tendo conseguido competir contra grandes jogadores e ganhar boa experiência que vai ser muito bom para o desenvolvimento dos garotos desse time aí. E já temos visto resultados disso, com o zagueiro Mitchell sendo contratado nesse último mês pelo Feyenoord. Vale a pena acompanhar como será a evolução da Costa Rica nesses próximos anos. A Colômbia foi meio que se esperava, jogou um futebol bom e animador, não tem o melhor elenco de todos, mas sabe fazer o melhor uso deste. E os jogadores jogam com uma grande química entre eles. É bonito de ver, muito bom. Eu só acho que as opções de centroavante tem que melhorar. Eu adoraria ver o Borré voltar ao seu melhor momento, né? Tipo, o cara foi massa naquela Europa League de 2022 com o Frankfurt. Mas fora isso, a situação da Colômbia é boa pro seu futuro. Ruim é a situação do Paraguai. Eles não foram muito fora do esperado nessa Copa América. Na verdade foram um pouco abaixo, né? Saíram sem pontuar. Uma seleção bem bostinha mesmo no final. E não veio com sua conhecida força defensiva, mas eu tenho que questionar o técnico por causa disso. Tipo, o Gustavo Gomes não foi usado nem por um minuto nessa Copa América. Eu nem sei por que convocou ele. Não é como se a zaga tivesse tão foda que não dava espaço para ele, mas longe disso. Mas eu realmente não entendi por que não usaram o Gomes. O técnico Garneiro até já foi demitido, né? Vamos ver quem eles trazem no lugar dele e se é capaz de melhorar esse medíocre time paraguaio. Daí no mata-mata, não seguiu tudo bem que eu imaginava. 2 confrontos que previa até acontecer, mas foram fora de ordem. Porém, no final tivemos a final que eu antecipava, Colômbia e Argentina. E a Argentina ganhou, muito triste, né? Tava realmente sentindo que essa era a hora da Colômbia, mas não deu. Tiveram bastante oportunidades, os colombianos até, né? Mas faltou eficiência para aproveitar. E com contra um time como a Argentina, é muito perigoso você ficar jogando 0x0 120 minutos contra eles, né? Pô, uma hora os caras vão achar o gol.
A Argentina sai como campeã, mas ainda tem aquela coisa de darem bastante espaço para os adversários. Estão longe de serem um time imbatível. E vão ter seus desafios para o futuro, seu Di Maria, e também, quem sabe, o Messi também não se aposenta da seleção até 2026. Mas independente disso, não dá para menosprezá-los, apesar, né? São uma equipe muito perigosa. Então, só isso mesmo aí. Acabamos os vídeos. Tinha um vídeo de Copa América, de isso, e aquilo, pipipipopopó. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, dar seu like, comentar o que você achar que tem que comentar. Próximo vídeo, faço a menor ideia. Se o Marrocos ganhar o ouro, eu faço algo sobre o Marrocos. Até mais.